Suzanne Carper foi uma jovem que foi brutalmente torturada e assassinada. E o motivo vocês não vão acreditar. Uma coisa assim, absurda. E já viu falar que esse caso é extremamente pesado, pois ele fala sobre tortura física. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu recomendo que você não assista esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook, status, Instagram, TikTok, todo lugar que você puder compartilhar esse vídeo será muito bem-vindo, porque você me ajuda a trazer gente nova pro canal, ajuda no crescimento do canal e ajuda na divulgação do meu trabalho, Plantando a Sementinha do Bem. Também tem o link do nosso podcast aqui na descrição do vídeo. E é isso, espero que vocês gostem do caso. Suzanne Carper nasceu dia 1º de janeiro de 1986 em Manchester, na Inglaterra. Ela morava com a sua mãe, Elizabeth, pois o seu pai havia abandonado as duas ainda quando a garota era pequena. Desde então, ela nunca teve contato com o seu pai. Mas depois de alguns anos, a sua mãe se casou novamente e ela teve 2 irmãos. Porém, a sua infância foi bem complicada, repleta de mudanças e abandonos. Ela era descrita como uma garota bonita, gentil e também fácil e influenciada. Nos anos de 1990 e 1991, ela começou a viver em lares adotivos porque a sua mãe ela se separou do seu padrasto e, por conta da separação conturbada, ela acabou tendo dificuldades e não conseguindo ficar com a garota. Então, além dela viver em lares adotivos, ela também ficava um pouco na casa de outros parentes ou do próprio padrasto. Então, ela se sentia uma pessoa abandonada, levando em conta que ela já tinha sido abandonada pelo pai na infância, e viver assim de forma totalmente aleatória, isso era uma coisa bem complicada para uma adolescente, tanto que nessa mesma época ela começou a ser muito negligente na escola, ter notas muito ruins, os professores sempre falavam que ela não estava mais indo bem nas provas, que ela estava indo muito mal, ela faltava às aulas, então estava sendo uma fase assim bem complicada. E a Suzanne, ela tinha um sentimento de abandono tão grande que ela simplesmente entregava o seu coração, a sua vida para qualquer pessoa que ela achava que poderia dar para ela o mínimo possível de atenção por conta de todo esse abandono que ela sentia dentro dela. Um certo dia, a Suzanne ela estava andando na rua e ela encontrou com um menino que estava sentado na rua, na calçada, num banco exatamente. E esse menino ele estava chorando muito, muito mesmo. Ele era praticamente da mesma idade que ela. Ele chorava muito, ela foi perguntar pra ele o que ele estava sentindo, por que ele estava chorando. E ele disse que ele estava muito triste porque ele estava com o coração partido por conta de um relacionamento. O nome desse garoto, ele era Clifford Hayes e ele era irmão da Jean Powell. E por pura coincidência, essa Jean Powell, na infância, ela foi babá da Suzanne por um período curtíssimo de tempo. Então, tanto que a Suzanne nem recordava tanto assim que a irmã daquele garoto foi babá dela quando ela era pequenininha. Mas ela conheceu, ela voltou a ter contato com a Jean Powell através desse garoto que ela encontrou chorando. Ela foi prestar ajuda, ele convidou ela para ir na casa dele e ela acabou voltando a ter contato com essa Jean. A Jean, ela era ex-babá da Suzanne, ela morava dentro de uma casa onde ela tinha 3 filhos. E a Suzanne começou a ter muito contato com ela, a frequentar muito a casa dela. Inclusive, a Suzanne ela até ajudava a cuidar das crianças quando ela não estava em casa. Então ela começou a estar praticamente todos os dias dentro da casa dessa Jean, que ela voltou a ter contato. Então ela achou que ia ser algo bom para ela, né? Já que ela sempre estava muito sozinha. Bom, mas aquela casa não era um lugar... Não era bem uma casa, tá? A Suzanne, ela começou a frequentar muito aquela casa. Inclusive, ela levava uma das suas irmãs de lá pra ficar lá com ela. Acontece que a Jean, ela era uma pessoa bem problemática. Ela era usuária de drogas, então a casa dela era um ponto de encontro de drogados, de usuários de droga. E também um ponto de encontro para pessoas que queriam se relacionar sexualmente. Então lá era uma coisa liberal. Os amigos que eles tinham iam, eles se relacionavam, faziam uma suruba, né, lá dentro da casa. Então lá não era um lugar agradável. Tinha drogas, sexo,
coisas assim bem ruins, até traficantes frequentavam a casa, levando em consideração que ela tinha 3 filhos, que eram 3 crianças e moravam dentro dessa casa. Do lado da casa da Jean, tinha uma casa de uma mulher que se chamava Bernadette McNally, e essa mulher ela também tinha 3 filhos e ela também era muito amiga da Jean, e por conta de problemas financeiros essa mulher acabou se mudando para a casa da Jean, e essa mulher, essa Bernadette, ela também tinha 3 filhos. E lembrando que a Jean também tinha 3 filhos, tá? Então ela se mudou pra casa, então a casa virou tipo uma bagunça com um monte de criança. Pra vocês terem uma ideia, a casa era pequena, não tinha espaço suficiente pra todo mundo. As crianças dividiam a mesma cama, então tipo assim, o ambiente dentro da casa se tornava cada vez pior. Bom, as 2 mulheres morando junto, mais a Suzane, mais as pessoas que frequentavam. Às vezes as 2 mulheres, a Jean e a Bernadette, implicavam um pouco com a Suzane, intimidavam um pouco a Suzane, elas brigavam, então eram pra ser amiga, mas na verdade era um relacionamento de amizade bem tóxico, né? Mas a Suzane, ela não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha amigos, não tinha família, então ela se submetia a estar sempre ali porque ela achava que aquelas pessoas de alguma forma gostavam dela ou simplesmente acolhiam ela, então ela se submetia a estar com amigos e com amizades que desprezavam e humilhavam ela. A Jean, ela era separada do seu amigo Glenn, embora os dois continuassem amigos e ele visitasse regularmente a sua casa. O namorado da Bernadette era o Anthony Dodson, de 16 anos, que também estava tendo relações sexuais com a Jean. E a Jean também estava envolvida sexualmente com Jeffrey Lake, que era um visitante regular da casa, e ele era comprador de anfetaminas. E também outro visitante frequente da casa era o irmão mais novo da Jean, que era o Clifford. Ou seja, como vocês podem ver, essas 2 mulheres, uma namorava com um, que tinha relação com o outro, que tinha relação com o outro, relação com o outro. Então, era uma casa onde tinha pessoas muito conturbadas. Lá eles não tinham regras, como vocês podem ver, era um lugar bem promíscuo e todos eram usuários de droga e alguns tinham até um passado um pouco conturbado. O ex-marido da Jean tinha condenação por roubo, furto e embriaguez e desordem. Já a Bernadette era viciada em drogas, o Anthony era o namorado da Jean de vez em quando ela não estava com o marido, e o Jeffrey Lake, de 26 anos, foi condenado por roubar sua tia deficiente de 86 anos. Já o Clifford, de 18, era irmão da Jean e ele mantinha relação com a Suzane nas vezes que ele frequentava a casa. Enfim, eu sei que parece um pouco confuso porque tem muita gente envolvida no caso, mas eu vou tentar mostrar as fotos e deixar de forma mais detalhada possível para vocês. O padrasto da Suzane, mesmo não estando mais com a mãe dela, ele sabia que ela frequentar aquele tipo de lugar seria algo que faria muito mal para ela. Ele chamava aquele lugar de a casa do mal. Ele sabia que lá dentro as coisas eram complicadas, que aquele lugar era um lugar muito ruim para ela em todos os sentidos e que a partir do momento que ela entrou dentro daquela casa, ela começou a se envolver com as piores pessoas do mundo que provavelmente iriam destruir a sua vida. No final de 1992, a Suzane foi para casa da sua mãe pedindo ajuda, pedindo abrigo, porque ela teve uma briga com a Jean e a Jean bateu muito nela, deixou ela muito machucada. Então ela foi para casa da mãe para falar para ela se ela podia ficar lá, porque até então ela estava morando na casa da Jean. E a mãe dela falou que não, que ela não podia morar lá, que o namorado dela não ia deixar a Suzane ficar lá com ela. A mãe dela disse pra ela que não, né, que o namorado não ia deixar. E a menina, gente, a menina foi agredida, pelo amor de Deus, né? Mais uma vez a menina foi abandonada. E aí o que a Suzane fez? Ela não tinha pra onde ir, ela não tinha pra onde correr. Ela voltou para a casa da Jean. Voltando para a casa da Jean, o Dodson, que era o namorado da Jean, ele pegou piolhos nas partes públicas, nas partes íntimas. E para que ele não empesteasse todas as outras pessoas de piolhos nas partes íntimas, ele acabou, né, se depilando. Porém, isso deu uma confusão total e essa história não acabou por aí.
Por mais que ele tivesse se depilado, outras pessoas da casa pegaram Piolho também, levando em consideração que dentro da casa todo mundo se relacionava com todo mundo. E a Bernadette, ela disse que na verdade quem tinha trago piolhos para dentro da casa foi a Suzane, quando ela voltou da casa da sua mãe, depois que ela foi lá pedir ajuda, e ela voltou com uma jaqueta rosa e que provavelmente essa jaqueta rosa estava infestada de piolhos, e foi através daí que ela passou pro rapaz, que passou pro restante da casa. Isso virou uma confusão absurda, acabou que a casa inteira se revoltou contra a Suzane, falando que na verdade quem levou piolho pra casa foi ela e que passou pra todo mundo, e todo mundo pegou piolho nas partes íntimas. E aí isso virou uma confusão muito grande, tanto que conforme foi passando o tempo, todas as pessoas que estavam dentro da casa começou a tratar a Suzane de forma muito indiferente. Cada dia que passavam, eles tratavam ela mais ruim ainda, eles humilhavam ela, xingavam ela, sabe? Submetia ela a passar por coisas muito constrangedoras e humilhantes, e ela não falava nada, porque na verdade, na cabeça dela, eles eram a família dela e era a única coisa que ela tinha. Bom, e antes de começar essa parte do vídeo, eu queria falar que agora começa a parte pesada do caso. Mais uma vez, se você for sensível a conteúdos que envolvem tortura, eu recomendo que você não continue assistindo esse. Em 7 de dezembro de 1992, a Suzane foi atraída para a casa da Jean, onde Glenn e Dudson já estavam esperando pela garota. Ela foi agarrada assim que ela chegou e segurada enquanto Glenn raspava sua cabeça e sobrancelha e fazia limpar o cabelo e colocá-lo em uma lixeira. Eles também tiraram suas roupas à força para que pudessem depilar as suas partes íntimas, como vingança dela ter espalhado tanto piolho pela casa. Eles já tinham planejado atrair a Suzane para casa para que eles pudessem fazer esse ritual de humilhação, de raspar todo o seu corpo, em castigo por conta dela ter passado piolho para todo mundo. Mas acontece que não acabou por aí. Em seguida, ele colocou um saco plástico sobre a sua cabeça e caminhou ao redor dela enquanto batia em sua cabeça. Ela foi então chutada por Jean e Bernadette enquanto estava deitada e enrolada no chão. E as duas mulheres se revezavam para espancá-la com um instrumento de madeira de 1 metro de comprimento e um cinto. Depois disso, a Jean a trancou em um armário durante a noite. Em 8 de dezembro, ela foi transferida para a casa da Bernadette. Em 8 de dezembro, ela foi transferida para a casa abandonada da Bernadette por causa da preocupação em que os 6 filhos da Jean e da Bernadette fossem perturbados pelo choro da garota lá dentro da casa. Lá ela foi amarrada com os braços abertos e em uma cama virada para cima com um cabo elétrico, em um quarto nos fundos no andar de baixo. Nos 5 dias seguintes, ela foi submetida a uma série de atos violentos, aumentando em severidade e brutalidade com o passar do tempo. Ela era regularmente espancada e injetada com anfetaminas, queimada com cigarro. E eles colocavam para ela escutar uma música que se chamava Hi, I'm Chucky. E eles também colocavam uma música em som de rave por mais de 150 volts, muito, muito alto, tocado assim no volume máximo, para que ela ficasse totalmente torturada com aquela atitude. Todas as vezes também que a Bernadette ia começar uma sessão de tortura com ela, quando chegava para bater nela, para fazer qualquer coisa, ela chegava e falava: eu sou o Chuck, prazer, eu sou o Chuck, o Chuck vai começar a fazer o seu trabalho, fazendo uma comparação com o Chuck, o boneco assassino. Em algum momento da semana, Polk e Leg visitaram a casa e viram a Suzane, vendada e amordaçada, amarrado na cama. A essa altura, a Suzane já estava deitada em sua própria urina e fezes por instalar por vários dias. Depois eles deixarem ela alguns dias na cama, na sua própria sujeira, eles acharam que ela estava muito fedida. Aí eles pegaram ela, detalhe, ela estava sendo torturada por dias, então ela estava com o seu corpo muito machucado. Eles pegaram ela e colocaram lá dentro de uma bandeira com cândida, e aí eles começaram a pegar uma escova e esfregar o seu corpo, o que começou a arrancar a sua pele
Mais uma vez, levando em consideração que ela já estava com o corpo muito machucado. Então, na verdade, isso foi mais um ato de tortura do que de fato um ato dela ficar limpa. Eles também usaram um alicate para extrair alguns de seus dentes à força. Sim, posteriormente aqueles dentes foram encontrados pela casa, mas eles arrancaram alguns de seus dentes a sangue frio também, como forma de tortura contra a garota. Bom, por mais abandonada que a Suzane fosse, ela ainda tinha uma mãe e um padrasto, e o fato dela não aparecer por dias em nenhum local deixou eles bem preocupados. Foi quando eles decidiram ir até a delegacia da queixa, falando que ela estava desaparecida. Todos as pessoas da casa ficaram bem preocupados com essa atitude da família, porque eles não achavam que a família dela ia ter essa atitude. Então eles decidiram que era hora deles retirarem ela da casa e dar um jeito para acabarem logo com ela. Na madrugada do dia 14 de dezembro de 1992, a Suzane foi forçada a entrar no porta-malas de um carro Fiat Panda que a gangue roubou. Eles a levaram para uma floresta remota, perto de Stockport, onde ela foi forçada a sair do carro e empurrada para um barranco, rolando por folhas úmidas em arbustos com espinhos, cortando seus pés descalços. Bernadette jogou gasolina da adolescente e, apavorada, eles a incendiaram. Ela explodiu em chamas, gritou, disse Jim. A gangue presumiu que ela estava morta e saiu de cena rindo e cantando. Queime, baby, queime. No entanto, a Suzane não morreu, tão rápida e anonimamente quanto a gangue esperava. Eles colocaram fogo nela e assim que eles saíram de cena, ela viva foi se arrastando pelo barranco, gente, muito machucada, em chamas. Ela foi se arrastando pelo barranco até ela chegar na estrada, e um casal que estava passando de carro viu que ela estava ali em chamas, assim, muito machucada. Então eles pararam para prestar ajuda para ela. A Suzane foi encontrada, ela agradecia repetidamente a Barry e a Margarete. Ela chegou a dizer para eles assim: eles me queimaram e eles colocaram gasolina em mim. Barry não precisava saber o que havia acontecido com a Suzane. Era claro A Suzane foi levada para o hospital e assim que ela chegou no hospital eles chamaram a polícia, e na hora que ela foi socorrida ela teve tempo suficiente para falar o que aconteceu. Ela conseguiu falar quais foram os agressores que fizeram aquilo com ela e aonde eles moravam. Ela, inclusive, chegou a fornecer o endereço deles para a polícia. E, de acordo com as fontes de pesquisa, ela estava tão machucada, ela estava tão ferida, a tortura, aquilo que eles fizeram foi algo assim tão absurdo que a família dela, que foi a mãe e o padrasto, eles não reconheceram ela fisicamente quando eles viram ela no hospital. A forma como eles reconheceram que aquela pessoa, aquele ser humano, realmente era a Suzane, era porque de todo o seu corpo inteiro ela tinha um dedo que estava com a digital, que a digital podia ser identificada, e foi através dessa digital que sobrou do seu corpo que eles conseguiram identificar que ela era a Suzane Carper. Mas logo depois que ela falou dos agressores e ela falou para a polícia que quem foi que fez aquilo com ela, ela entrou em coma, e devido à gravidade das feridas e da queimadura, no dia 18 de dezembro de 1992, ela não resistiu, ela não voltou do coma e infelizmente ela veio a óbito. Com as informações fornecidas pela Suzane, a polícia foi até a casa da Jean, e quando eles chegaram lá, eles encontraram uma bagunça total. Primeiro que estavam todos presentes na casa, e dentro da casa, a casa era um verdadeiro lixo. Tinha peças de carro roubado pela casa toda, muita sujeira. As crianças estavam em situação bem precária, e a polícia encontrou no lixo os cabelos da Suzane, encontraram também os dentes que arrancaram dela, e também eles encontraram um alicate totalmente ensanguentado, que foi o alicate que eles usaram para arrancar os dentes da garota. Então, imediatamente aquilo provava que realmente tudo aquilo que a Suzane contou era verdade. Mas todos os envolvidos, eles negavam a princípio que eles não tinham feito nada daquilo com a garota, até que o Anthony, um dos caras, né, um dos namorados, chegou e falou a verdade pro detetive do que tinha acontecido.
De acordo com o detetive, a história foi tão forte quando eles contavam a verdade que ele não se aguentou. Ele disse que ele não consegue entender como um ser humano pode ser tão cruel com outro ser humano. E conforme eles contavam o que eles fizeram com a garota, todos os policiais vieram a lágrimas. Mediante as provas encontradas, a confissão, o depoimento, a história que eles contaram, eles foram detidos e foram presos até chegarem a data do julgamento deles. Todos foram julgados e durante o julgamento um tentava jogar a culpa para o outro, eles brigavam, tentavam... Ninguém conseguia falar a verdade, não tinha uma história de verdade. Então cada um falava uma informação. Um falava que um pegou a Suzane e colocou na porta de trás do carro, o outro colocou a gasolina, o outro colocou fogo. Então assim, virou na verdade uma grande confusão o julgamento, porque eles queriam livrar a culpa deles daquilo que eles tinham feito, mas obviamente eles tinham provas, né, de que todas aquelas pessoas tinham cometido aquela atrocidade e isso não ia dar certo, não ia levar em nada de bom para eles. De acordo com a Jean, ela se sentou no carro enquanto os outros colocavam Suzane no fogo. Ela disse: "Eu estava entorpecida, eu estava com medo", ela alegou. Ela também afirmou que havia trancado a Suzane no armário para sua própria segurança e que a amava como uma irmã. E disse que não suportava a violência. E ela disse que ela não gosta de violência e que ela nem batia nos próprios filhos. Já a Bernadette afirmou que a lata de gasolina... Já a Bernadette disse que foi ela quem segurou a lata de gasolina, mas disse que Anthony a agarrou momentos antes de Suzane pegar fogo. E Anthony disse ao tribunal que foi Glynn quem colocou fogo em Suzane. Durante a fase de condenação, o juiz Francis Pultz chamou o assassinato de um assassinato tão terrível quanto é possível imaginar. Ele condenou Jean, Bernadette e Glynn Powell à prisão perpétua de no mínimo 25 anos e Jeffrey Anthony foi condenado a 12. Já o Clifford Hayes foi condenado a 15 anos. Em 2012, a sentença de Jean Powell foi reduzida em 2 anos depois que ela supostamente mostrou remorso e ajudou a prevenir uma fuga na prisão. A Bernadette, ela teve um envolvimento com uma pessoa dentro da prisão, inclusive ela chegou até a se casar, e os outros envolvidos, eles já foram soltos. E qual foi o verdadeiro motivo de tudo isso? Porque eles colocaram na cabeça que a menina tinha levado piolho para dentro da casa. Então, para eles foram muito mais fácil eles planejarem um ato de tortura, depois matar a garota de forma totalmente brutal e horrível, né, do que simplesmente só expulsar a garota. Levando em consideração que era uma garota que era muito fragilizada, se sentia muito sozinha, se sentia muito abandonada. Então, qualquer tipo de afeto, qualquer tipo de atenção que as pessoas ofereciam para ela aceitava, então para ela estava tudo muito bem aquela situação, mas na verdade tudo aquilo levou à sua própria vida. Talvez se a sua mãe e o seu padrasto fossem mais presentes na vida dela, mesmo sabendo que ela estava numa casa ruim, né, isso não teria acontecido. Em algumas fontes de pesquisa dizem que as pessoas envolvidas nesse caso se inspiraram no boneco assassino Chuck, né? Mas na verdade, pelo que eu encontrei, é só que a Bernadette chegava e falava frases que o boneco assassino falava no filme. Na época de 1990, esse filme ele estava sendo lançado no mercado, era uma febre nos cinemas, os jovens eram viciados em assistir esse filme, então eles usavam como referência as frases do boneco apenas, né, nas sessões de tortura, mas eu não vi nada que fosse inspirado nisso, é só porque eles queriam se aproveitar da situação e falar esse tipo de coisa. E foi esse o caso de hoje. A Suzane era uma jovem muito bonita e infelizmente perdeu sua vida por motivos nenhum, porque de fato a gente nem sabe se é verdade ou não, se foi ela que levou os piolhos lá pra casa. Mas me fala aqui nos comentários o que você achou do caso, se você já conhecia esse caso, se você já conhecia essa história. Deixa aqui pra mim nos comentários, também deixa uma indicação de vídeo pra me trazer aqui no canal.
Temos o nosso link do Instagram, Estante de Crimes. Também falamos sobre crimes lá no TikTok. Eu também tenho um Instagram onde eu publico os meus trabalhos literários, porque eu sou escritora. E todos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, e também do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!